Senhoras e senhores, continuando os nossos bate-papos acontecendo aqui dentro do Uberlândia Summit. A gente está gravando nos dias 22 e 23 de novembro, aqui diretamente de Uberlândia. É um evento de tecnologia e inovação em gestão, onde está tendo muitos encontros, muitas startups, um encontro público-privado aqui. O pessoal fazendo essa ponte público-privada voltado para o empreendedorismo, né, e a inovação em gestão. E na mesa do Depante, agora nesse momento, Pedro Emboava, superintendente de inovação do estado de Minas Gerais. Seja muito bem-vindo ao Depante. Obrigado, Thiago. Eu fico muito feliz, na verdade, de estar podendo estar dentro desse espaço e a gente poder contar um pouquinho mais do porquê nesse meio de inovação e tecnologia, que a gente sempre fala de startup, é algo tão ágil, rápido, inovador, transformador, porque o governo, que é talvez uma das instituições mais tradicionais, mais caretas da história, por que a gente está falando nessa mesma mesa, nesse mesmo evento, sobre esses dois temas. É isso, primeira vez em Uberlândia ou não? Não, já vim várias vezes, felizmente. Uberlândia é, na verdade, super referência em tecnologia e inovação, então se tivesse sido a minha primeira vez, eu provavelmente não estaria na minha cadeira mais. Mas sabe o que é interessante? É que a gente meio que compete, né, com o BH. O Triângulo Mineiro dá uma competida com o BH aí, né? A gente quer ser o polo de inovação de Minas Gerais e aqui, né? Como é que o governo enxerga aqui o polo de inovação do Triângulo Mineiro voltado aqui, né, em Uberlândia? Cara, ótima pergunta, Thiago. Eu queria, acho que reforçar para a gente, enquanto governo do estado, a gente acho que está numa situação muito privilegiada, enquanto mineiros, na verdade, porque Minas é o segundo estado em número de startups, empresas de tecnologia, nós somos o primeiro estado em número de instituições de ensino superior federais, mais de 300 instituições de ensino superior privadas, então a gente tem vários cases super legais de sucesso. Mas o que a gente tem visto, cara, a região metropolitana, de uma maneira geral, obviamente, ela tem uma concentração muito grande ali de empresas de alta tecnologia. A gente tem mais ou menos 60% das empresas de alta tecnologia no estado em Belo Horizonte, Minas Gerais, principalmente região metropolitana. Isso são os dados do nosso Sistema Mineiro de Inovação, o CIMI. Mas a gente tem visto, cara, que Uberlândia e o Triângulo Mineiro como um todo, mas principalmente drivado por Uberlândia, tem crescido drasticamente o número de empresas de alta tecnologia. A gente tem mais de 160 dessas startups aqui na cidade. E a gente tem visto um amadurecimento desse ecossistema de inovação. O que isso significa? Significa não só que a gente tem visto esse número de empresas subir, mas a gente tem visto empresas de setores muito tradicionais da nossa economia, ou mais tradicionais da nossa economia, entrando dentro desse meio de inovação. Então a gente vê Algar fazendo um movimento para estar mais próximo desse processo, a gente vê o pessoal do Tribanco fazendo um movimento para estar mais próximo dentro desse processo, Unimed e várias outras gigantes que estão aqui no estado, em especial em Uberlândia, abrindo mais as portas para a inovação e tecnologia. E do outro lado, a gente começa a ver também os investidores cada vez mais interessados nas startups de Uberlândia, mas também cada vez mais as pessoas físicas e os investidores institucionais de Uberlândia apostando nessas empresas de tecnologia. Então, o que a gente começa a ver dentro da cidade é um movimento em que a gente, primeiro, ele é drivado pelas startups, empresas de tecnologia que começam a surgir e amadurecer, conectados a essas universidades e faculdades pela formação de mão de obra que é necessário dentro desse setor. Depois, as empresas de setores mais tradicionais começam a se aproximar desse setor e se valer dessas tecnologias que são desenvolvidas, justamente para elas se manterem mais competitivas no médio e longo prazo. Os investimentos começam a aparecer e aí a gente vê também a própria prefeitura, o poder público, estadual, municipal, estando mais próximo dentro desse processo. Então, eu brinco que Uberlândia hoje é a segunda cidade em número de startups no estado de Minas. Mas eu dou pouco tempo para que vocês se tornem o primeiro. Por quê? Porque a Uberlândia, eu tenho, mais do que o Triângulo como um todo, acho que eu tenho outro papo para falar sobre isso, mas o Uberlândia especificamente, eu tenho a impressão que tem feito um movimento muito importante a partir dos empresários e empreendedores para que esse movimento de inovação e tecnologia ele se fortaleça. Desde grandes empresas que surgiram aqui, a Algar eu acho que é um super exemplo, que agora tem transicionado para essa nova geração de inovação e tecnologia, mas a própria Sankhya, que fez esse movimento também, e outras tantas, Zup, Softbox, a IP Digital, que foram vendidas para grandes empresas de setores super tradicionais, mas que nasceram e ainda estão grande parte do seu
da sua equipe estão aqui em Uberlândia. Então, Uberlândia e o Triângulo Mineiro são super estratégicos para a gente em termos de pensando no estado, e não só estado, tá? Mas a nível Brasil, Uberlândia é super bem reconhecido, um ecossistema em comunidade de startups fortíssimo, reconhecido várias vezes pela Associação Brasileira de Startups. Então, eu acho que a gente está muito bem servido aqui em Uberlândia desse ecossistema de inovação, viu? Legal, cara. E o que eu analiso mais, assim, né? Eu cheguei em Uberlândia em 2011, né? Então, eu vi um aquecimento grande desde lá. Desde lá, assim, cara, empresa de tecnologia movimentando o cenário, movimentando o ecossistema aqui. Mas eu vejo muito esse apoio público-privado, né, cara? Assim, o governo do estado sempre apoiando, até na prefeitura também, que a prefeitura não voltada para isso. Não, vamos fomentar empreendedorismo, vamos fomentar o pessoal de inovação, né? A estratégia, tinha muitos meetups, tinha muitos workshops aqui voltados, né? As empresas, essas empresas grandes que a gente citou aí, né, que nem a Sun, que é a Algar, elas sempre foram berço, né, desses profissionais. Então, acho que teve uma aceleração, mais por isso também, nessas empresas plantando ali, necessitamos de profissionais, vamos formar essa galera, e hoje a gente está colhendo, né, os frutos dessa galera que muitas vezes já trabalhou lá atrás e hoje está voltando para cá, né? Sem dúvida. A gente tem a certeza que esse perfil de empresa, ela é nutrida principalmente por ótimos profissionais e mão de obra qualificada. E aqui em Uberlândia a gente tem várias instituições de ensino superior, mais de 20, entre públicas e privadas, presenciais e EADs, muito qualificadas e que formam ótimos profissionais. Mas eu acho que você está coberto de razão, Thiago, que as empresas mais tradicionais de Uberlândia tiveram um papel fundamental na formação desse profissional. E eu acho que vários dos profissionais que saem de Uberlândia acabam voltando, obviamente por ter família, amigos, etc., mas pela economia de Uberlândia ter se tornado o que está se tornando, que é uma economia pujante, ágil, muito ligada ao setor privado e que consegue ter essa agilidade e dinamicidade que talvez outros lugares não consigam, com uma cidade extremamente agradável, com ainda um clima de segurança maior do que grandes capitais. Então, acho que tem uma ambiência toda aí para esse pessoal se desenvolver aqui, voltar e se manter aqui em Uberlândia. Então, isso é super legal. Legal, sensacional. Cara, a gente queria entender o seguinte, a gente vê os movimentos do governo do estado ali para se posicionar a nível Brasil, né? Como é que a secretaria, né, a superintendência de inovação está enxergando esse posicionamento atual de Minas perante o cenário Brasil e o cenário global também, né? Porque a gente está exportando muitos profissionais para fora, né? A gente está sendo berço, né, de tecnologias que estão chegando fora do Brasil. Já essas porteiras essas cercas já acabaram há muito tempo, né? Como é que vocês estão enxergando isso aí? Qual o movimento que o governo do estado está fazendo para se posicionar melhor nos próximos 5 anos, sei lá, 5, 10 anos? Claro. Tiago, acho que um ponto que é super importante é Minas sempre esteve na vanguarda, acho que, de vários desses movimentos de tecnologia e inovação. Quando a gente vai olhar, talvez, para uma história não tão distante assim, mas em 2008, mais ou menos, veio para o Brasil o segundo centro de pesquisa e desenvolvimento de uma empresa pequena, pouca gente conhece, chama Google. O segundo centro de pesquisa e desenvolvimento do Google veio, fora dos Estados Unidos, veio para o Brasil. E não para o Brasil somente, mas para Minas Gerais, porque esses caras, eles compraram uma empresa que tinha sido desenvolvida dentro do Departamento de Ciência da Computação lá da UFMG, que chamava Aqua. No início, quando lá literalmente a internet ainda era mato, então eles estavam desenvolvendo um algoritmo de indexação de informação na web, que estava começando lá na época, e é isso que o Google faz na prática. Então eles compraram essa empresa e até hoje, tem o centro de... Hoje o Google está presente comercialmente aqui no Brasil, tem um centro comercial lá em São Paulo, mas eles ainda têm o centro de pesquisa e desenvolvimento em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte. Mas, para além disso, a Algar sempre foi, por exemplo, muito estratégica e acho que muito vanguardista nesse processo de telecomunicações aqui no estado, e uma empresa legitimamente mineira vinda de Uberlândia. Do outro lado, a gente teve a criação da TOTUS, uma gigante desse setor de TI, que acabou, no início, se originando também pela aquisição de algumas empresas, várias delas mineiras. Então, a gente vê que, naquele momento, Minas tinha um protagonismo super importante, e esses exemplos, acho que eles são claros para mostrar isso. Nessa nova linha da Web 2.0, que aí vem redes sociais, etc., acho que a gente começa também a criar esse nome de startups. E aí a primeira comunidade de startup do Brasil
foi o pessoal lá de Belo Horizonte, São Pedro Valley, que depois surgiram grandes empresas a partir de lá, o pessoal da Hotmart, da Simpla, da Rock Content, Melius, empresas que são hoje unicórnios, uma delas, né, a Hotmart, declaradamente, Melius, a primeira startup que abriu capital na Bolsa. Então, a gente acabou sendo muito vanguardista também dentro desse movimento de startup. Esse pessoal acabou formando o que hoje é a Associação Brasileira de Startups. Então, acho que dois momentos diferentes, início dos anos 2000, a década de 2010 ali, a gente viu Minas se colocando como um ponto importante dentro desse ecossistema de inovação a nível Brasil. Só que o que a gente começa a ver, talvez, na metade dos anos de 2010 para frente, é um pouco não necessariamente uma perda do protagonismo mineiro, mas a ascensão de outros ecossistemas de uma maneira talvez tão pujante quanto ou mais do que o Minas. Então, Florianópolis começa a surgir de uma maneira super estratégica, o pessoal de Santa Catarina como um todo, né, tem feito um baita trabalho lá, a CAT, o próprio Sebrae tem investido muito nisso, grandes empresas acabam surgindo lá, o próprio Paraná, que não estava dentro desse radar necessariamente, mas começa a ter grandes empresas recebendo muito investimento, empresas de tecnologia recebendo muito investimento lá, São Paulo, que por si só é uma grande potência, mas mesmo Pernambuco, Recife, o pessoal começa a desenvolver grandes estratégias como o próprio Porto Digital e que começam a ter mais protagonismo. Sensacional, Porto talvez Digital, nesse período. Conheço, nossa, maravilhoso lá, Marco Zero, não, sensacional, grandes empresas rodando lá, Pois é, muito investimento, né? A gente acha que é pouco, né? Uma porcentagem de investimento fiscal, não, de incentivo fiscal, né? Não, 2, 3% a menos ali de imposto sobre serviço, mas, cara, faz muita diferença. Muita diferença, pô. Imagina, para uma empresa que tem imposto sobre imposto, sobre imposto, sobre imposto, você tem algum tipo de incentivo fiscal com relação a isso, é óbvio que isso gera um diferencial muito grande para a empresa. Então, cara, a gente começa a ver esse movimento. No início dos anos 2000 e até um pouco antes, a gente tem um protagonismo muito grande de Minas Gerais. Na minha visão, a gente vê um declínio ali dos anos mais ou menos 2017, a gente vê um declínio do que está acontecendo aqui em Minas, mas acho que agora, em especial pós-pandemia, a gente começa a ver um novo, e a gente, enquanto governo, entendendo a importância que isso vai ter para o setor privado, para que as empresas de Minas elas possam vender mais, gerar mais emprego e renda de qualidade, a gente tem olhado sobre o prisma de como que a gente consegue reposicionar Minas nesse contexto Brasil, justamente para, acho que mostrar novamente que Minas tem muita coisa que está acontecendo e que talvez poucas pessoas saibam e conhecem, as várias tecnologias que são desenvolvidas por todas as brilhantes startups e empresas de tecnologia aqui do nosso estado, e várias outras iniciativas extremamente interessantes que precisam ser mostradas para o país, mas também para o mundo como um todo, e do outro lado para que a partir disso, a gente possa ter mais investimento vindo para Minas, que é um dos motes que a gente tem enquanto governo, mas para que a gente também tenha, obviamente, mais empresas vindo, ficando em Minas e os nossos talentos eles não precisem ir para outros lugares, que acho que isso é um super gargalo e, enfim, a economia globalizada do jeito que está na verdade, é uma situação que está posta, a gente precisa saber como que a gente trabalha a partir disso. Porque é difícil competir com o euro também, né? É difícil competir com dólar, né? O pagamento é muito difícil. Então, o que a gente entende é que isso, acho que tem dois movimentos que acontecem em paralelo. Então, do ponto de vista de posicionamento de Minas Gerais, a gente entende que a gente precisa apoiar eventos como o Uberlândia Summit, como o Minas Summit, como o Hacktown, como o Juiz de Fora Summit, como vários desses eventos de inovação que têm acontecido ao redor do estado. E o Uberlândia precisava de um evento como esse. A gente tem interesse de apoiar esses eventos, não só para a gente poder, acho que mostrar também o que o governo tem feito, e tem feito muita coisa para esse setor. Ano passado foi o ano que a gente mais pôde investir em ciência, tecnologia e inovação da história do estado como um todo. Foram quase 500 milhões de reais, então quase meio bilhão de reais investido em inovação e tecnologia. Vários projetos super interessantes que a gente pode falar daqui a pouco. Mas, mais do que mostrar o que tem sido feito para que os empresários de Uberlândia possam ter acesso, a gente também tem o interesse que o evento ele seja um sucesso, que ele seja grande, que ele atraia a atenção não só do Triângulo Mineiro como um todo, mas do resto de Minas Gerais, mas também do interior de São Paulo, do interior de Goiás, para que a gente traga mais pessoas para Minas Gerais, para eles verem o que está acontecendo aqui.
E aí, dessa forma, a gente começa a reposicionar Minas Gerais na visão, não só a nível Minas, mas a nível Brasil, do que está acontecendo. E aí eu acho que tem uma outra conversa que precisa ser tida também, que é esse posicionamento a nível internacional. A gente tem visto cada vez mais dessas nossas empresas de tecnologia, por algumas das facilidades que elas têm, alcançar esse pleito global. Então a gente vê a ZUP traçando uma trajetória para poder fazer essa internacionalização a partir agora do Itaú, né, que eles foram adquiridos. Mas a gente vê a Sankia, por exemplo, também fazendo um processo muito forte de captação de recurso via fundos soberanos internacionais, para que eles possam também crescer e se expandir internacionalmente. Mas a própria Hotmart, que a gente falou anteriormente, o pessoal da Rock Content, a própria Melius, começaram a fazer um movimento de aquisição de empresas de tecnologia de fora do país, para que essas empresas elas possam se posicionar a nível global. E isso, Thiago, eu acho que é estratégico, cara. Porque a gente passa de um movimento onde nós somos só consumidores de tecnologia enquanto Brasil, mas o Brasil e Minas Gerais começa a ser fornecedor e desenvolvedor dessas tecnologias. E é aí que está a grana. E é aí que está o dinheiro para ficar no Estado, para gerar emprego e renda de qualidade. Então, acho que o primeiro movimento que a gente vê e dessa importância é essas empresas de Minas Gerais, elas poderem serem mais competitivas, terem mais recurso e crescerem aqui no Estado gerando emprego e renda de qualidade. Do outro lado, esse mercado hiperglobalizado, acho que traz uma outra oportunidade que é, óbvio, a gente não vai conseguir competir com o dólar ou com o euro no mesmo pé de igualdade. Mas talvez a oportunidade que isso traz para a gente tem cidades em Minas Gerais, nós somos o estado com o maior número de municípios, 853, que talvez vai ser difícil ter uma grande empresa instalada dentro dessa cidade. Então dá uma oportunidade de pessoas, profissionais, ficarem nas suas respectivas cidades, como a gente estava falando sobre Uberlândia, né, antes. A gente tem amigos, tem parentes, tem toda uma vida social dentro, às vezes, de uma determinada cidade, da nossa cidade, e a gente não quer necessariamente sair de lá. Talvez a gente viaje, a gente queira ver o mundo, queira ver outros lugares aqui no Brasil, mas a gente tem raízes dentro desses lugares. Isso pode dar oportunidade de pessoas em cidades super pequenas, que talvez a primeira fonte de renda lá é a prefeitura ou a própria Câmara, poder público, ganhar em euro, em dólar, trabalhando para empresas globais. E isso é um super transformador para aquele município. Por quê? Porque essa talvez seja uma das pessoas que vai ganhar um melhor salário no município, vai gastar no município, consumir no município, e isso vai girar a economia local. Então eu acho que a gente vê... Isso é palpável? Isso já acontece? Ou isso a gente está pensando assim, não, isso tem que acontecer? Eu acho que o que a gente tem visto são, de novo, dois movimentos. São movimentos, né? Dois movimentos. A primeira parte, a gente tem visto... A gente tem uns exemplos muito claros, assim. Por exemplo, dentro lá o pessoal de Belo Horizonte, aí já um outro patamar, obviamente, mas várias das pessoas que são formadas ou estão se formando em ciência da computação lá da UFMG, a maior parte da sala, mais ou menos 30 alunos, já saem empregados antes mesmo deles concluírem o curso para empresas internacionais, trabalhando aqui do Brasil. Trabalhando, nesse caso, especificamente em Belo Horizonte. Do outro lado, a gente começa a ver algumas iniciativas, e a gente tem visto algumas cidades capitaneando isso, de ajudar nesse processo de formação de profissionais na área de tecnologia, sabendo que isso pode ser uma estratégia, a tecnologia alinhada à língua inglesa, por exemplo, de trazer esse recurso internacional para cá. Então a gente começa a ver isso, por exemplo, Itabira é um caso que eles começaram a ter esse trabalho com formação de profissional nessa área de tecnologia, justamente com essa visão de diversificar a fonte de renda das pessoas que estão lá. Não necessariamente para empresas da região, mas profissionais que trabalham para empresas internacionais ganhando lá na região. Sensacional, cara. Assim, a gente vê isso nos grandes centros, né, como eu falei, mas a gente pensar isso transformando pequenas localidades, né, é bem impressionante, né? Mas vamos falar seriamente aqui. Vamos falar, você falou aí de investimento, meio bi, né? Você falou assim, meio bi de investimento, né? O que o governo está pensando aí de investimento? Não só para o grande, né? Que a gente sabe que essas grandes empresas elas já têm uma aproximação muito grande, né? Mas o pequeno, quando ouve que a gente está falando aqui, ele diz assim, cara, como é que eu tenho acesso a algum tipo de investimento, de incentivo nesse formato, né? O que o governo está pensando nesses próximos anos aí para fomentar mais ainda o que ele já está fazendo? Legal, Thiago. Cara, na verdade, acaba que a gente tem uma atenção, inclusive, acho que tanto quanto, ou em alguns casos até mais, para esse pequeno médio empreendedor, empresário aqui do estado de Minas.
A gente tem, quando você está falando de um empreendedor de tecnologia, a gente tem uma série de programas que eles podem acessar. Então, se esse empreendedor ele está nos seus estágios iniciais do desenvolvimento, por exemplo, às vezes não tem nenhum CNPJ aberto, a gente tem um programa que chama Centelha. Ele é um programa do governo federal que a gente opera aqui a nível Minas. Ele basicamente ajuda a pessoa, um grupo de pessoas que tem uma ideia de um negócio tecnológico, com metodologia a estruturarem, validarem um pouco melhor essa ideia. E numa estrutura de funil, na medida que ela vai avançando as fases desse programa, a gente faz um aporte, salvo engano, de mais ou menos R$30 mil para esse empreendedor, esse empresário, para ele poder ele tem que constituir uma empresa, e esses 30 mil é justamente para ele prototipar aquela ideia. Então, o pequeno, ou seja, na verdade não tem nem CNPJ, a gente consegue apoiar ele dentro dessa estratégia que chama Centelha, se ele está falando de uma empresa de tecnologia. Logo em seguida, ainda pensando em empresa de tecnologia, a gente tem um programa que já é para as startups que estão um pouquinho mais maduras. Elas já estão vendendo, elas já têm um CNPJ, elas já testaram algumas tecnologias junto ao mercado. E aí a gente tem um programa que chama Seed, que inclusive esse ano é a primeira vez que o Seed veio para Uberlândia. Então a gente está junto ao MTI, que é um dos maiores hubs de inovação, não só de Minas, mas Brasil. E a gente trouxe algumas startups de fora de Uberlândia para cá. A gente aportou recurso nelas, elas vieram para cá para entender um pouco melhor esse ecossistema, fazer negócios, criar laços para elas poderem ficar aqui na cidade. A gente também aportou recurso em algumas dessas startups de Uberlândia para elas poderem desenvolver os seus respectivos negócios. Então o Seed ele funciona da seguinte maneira: a gente seleciona uma série de startups, a gente disponibiliza para essas startups selecionadas e as que chegarem até o final dos 6 meses de aceleração até R$100 mil, livre de participação. A gente não é crédito, eles não têm que devolver, a gente não fica com percentual do negócio, porque o governo, inclusive, já tem percentual de coisa demais. O que a gente faz, na verdade, é disponibilizar esse recurso para que eles possam desenvolver tecnologia aqui no estado de Minas. A sacada, nesse caso, a gente, para 80% dessas 110 empresas, a gente avalia o quanto que essas startups elas têm aderência com desafios que o próprio governo tem. Porque imagina só, Thiago, a gente está falando sobre esse mundo que é tão ágil, tão veloz, que tecnologia muda, avança toda hora, todo dia a gente tem alguma atualização, ou novo aplicativo, ou novas aplicações de tecnologia acontecendo. Uma nova inteligência artificial e tudo mais. O governo não dá conta de acompanhar isso sozinho. A gente não vai ter profissionais dentro do setor público para que possam desenvolver essas tecnologias nessas velocidades. Então, o que a gente precisa fazer é parcerizar com quem a gente entende que talvez tenha a melhor capacidade ou estejam melhor posicionados para desenvolver soluções tecnológicas super estratégicas, de uma maneira rápida, eficiente, muitas vezes num custo muito menor do que se a gente estivesse desenvolvendo. Que são os empreendedores e empreendedoras de tecnologia e muitas vezes, inclusive, pesquisadores, etc. Então, o que a gente fez dentro do Seed 80% dessas 110 vagas a gente abriu para as startups que conseguiam resolver vários dos desafios que o governo tem. Então, a gente levantou o desafio da Secretaria de Agricultura, do Desenvolvimento Econômico, da Secretaria de Educação, da Secretaria de Justiça Social, e a gente apresentou isso para o mercado, não falando que a gente quer comprar, mas falando, olha, é esse o problema que eu tenho, me apresentem soluções. Me ajuda. Me ajudem. E aí a gente seleciona essas 110 e aporta recurso para elas poderem desenvolver o seu negócio aqui no estado de Minas. Então, para os empreendedores de tecnologia, acho que está muito claro ali qual que é a trajetória. Centelha, o Seed e, por último, a gente tem também recurso reembolsável, que é crédito. Então, a gente tem uma das melhores linhas de crédito para inovação, que é o Pro Inovação, operada pelo BDMG. São R$150 milhões disponíveis, inclusive para empresas que faturam menos de R$4,8 milhões por ano, né, os pequenos. E a gente também tem uma outra estratégia, que é o Compete Minas, que aí é recurso não reembolsável também, para empresas que faturam entre 0, ou na última edição, né, entre 0 e R$300 milhões por ano. E essas empresas, dependendo do porte delas, claro, mas elas poderiam pegar até R$3 milhões para investir em projetos de inovação tecnológica. Mas aí você vai me perguntar, pô, Pedro, muito legal, isso é super bacana, entendi que para as empresas de tecnologia de pequeno porte tem várias oportunidades que o governo está apresentando. Mas e para o pessoal do setor tradicional? Como que eles vão trabalhar? Porque, no final das contas, tecnologia é legal enquanto setor, mas pensando no governo, na economia mineira, é ínfimo, né? A gente tem agro, indústria, serviços muito maiores do que a parte de tecnologia.
E aí, Thiago, a gente tem algumas estratégias. Para o pequeno mesmo, que não vai conseguir nem desenvolver a tecnologia, a gente tem um programa que chama Hub MPE. Então, se você for em simi.mg.gov.br/HUB-MG-MPE, você vai ver uma vitrine de soluções tecnológicas que foram disponibilizadas gratuitamente para que os pequenos negócios mineiros possam testar essas tecnologias para se ajudarem no processo de digitalização. Nossa, interessante. Então, a gente parceriza com essas startups, essas empresas de tecnologia que estão desenvolvendo soluções para logística, para estoque, para facilitar vendas, para marketing. E a gente dá como se fosse uma degustação, um teste para os pequenos negócios dessas tecnologias que foram disponibilizadas para a gente. Justamente para o mineiro que às vezes é desconfiado, assim, não, pô, deixa eu ver o que está acontecendo ali, deixa eu ver se essa tecnologia de fato me ajuda. E a partir disso eu posso amadurecer nesse processo de digitalização para que o empresário ele possa focar no que ele realmente é bom dentro do negócio dele. Não ter que ficar se preocupando com contabilidade, com jurídico, com várias outras coisas que não estão dentro da área de expertise do cara. A segunda parte talvez tenha alguns negócios que tenham capacidade de desenvolver tecnologia. Às vezes a gente fala de tecnologia e a gente vai pensar, pô, TI, hardware, robô, biotecnologia, mas na verdade tem muito mais além disso. Dentro do Compete Minas, por exemplo, a gente brinca que a gente apoia projetos que vão da produção do pão numa determinada crocância a desenvolvimento de inteligência artificial para a máquina de raio-x. Porque dentro do Compete, a gente investe em projetos que são recurso não reembolsável, né, fundo perdido, popularmente conhecido, mas a gente investe em projetos que desenvolvem essas novas tecnologias que não necessariamente estão vinculadas à TI. E a gente teve esse caso de uma indústria de panificação que precisava fornecer pães para uma rede multinacional e para isso ela precisava garantir que o pão ia ser produzido numa determinada crocância que era estabelecida por essa multinacional. Eu falei assim, cara, beleza, esse processo eu consigo desenvolver, mas eu vou precisar de ajuda de tecnologia, seja para estruturar o processo de uma forma inovadora ou porque eu vou ter que comprar algum tipo de maquinário, desenvolver um maquinário específico para que eu possa produzir isso, ou sensores para que eu possa produzir isso dentro dessa forma. E aí a gente, por exemplo, foi um desses projetos que foi apoiado. Totalmente fora da curva, né? Cara? Engraçado, né? Chegar uma demanda dessa específica demais, né? Super. Então, se você é um empresário do setor de tecnologia, TI, biotech, robótica, hardware, ou se você é um empresário do setor tradicional, independentemente do seu porte, mesmo se você for pequeno, o governo do estado, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tem algum projeto para você. Então, esse é o recado que eu queria dar para o pessoal. Excelente, mas eu queria te fazer uma pergunta, porque assim, às vezes a gente cobra muito o setor público, né, cara, e aí, traz investimento e tudo mais, e a gente sabe que não é só investimento por investimento, né, esse investimento tem, igual você falou, tem que ser analisado, tem que ser acertado, porque muitas vezes é um fundo não reembolsável, assim, digamos assim. Qual é a maior dificuldade quando você olha aí como superintendente de inovação e diz assim, cara, a gente queria muito, mas a gente tem muito essa dificuldade, sei lá, pessoas, formação, profissionais. Qual seria a maior dificuldade que a Secretaria enxerga para injetar esse dinheiro ou para acelerar esse processo? Para a gente conseguir fazer isso de maneira mais eficiente ou a dificuldade do setor produtivo? Eu acho que pode ser as duas coisas. Vamos tentar falar as duas coisas. Legal. Eu acho que talvez do nosso lado é aquela coisa de casa de ferreiro espeto de pau. Então, do nosso lado, uma das coisas que a gente tem que ainda é um gargalo e a gente está melhorando nisso, a gente precisa incorporar mais tecnologia dentro do setor público, para a gente poder ser mais eficiente. Então tem muita coisa que o setor público ainda faz, e lá na parte de ciência, tecnologia e inovação não é muito diferente, que ainda é muito manual. Então, atividades que muitas vezes, nada é papel, mas ainda é muito manual. É conferir, é bater número. Não é nada interligado, né? O que um robô faria, entendeu? Então, assim, não precisa. Um robô, eu quero dizer assim, um algoritmozinho faria. Então, cada vez mais a gente tem olhado para como o governo pode incorporar a tecnologia de uma maneira facilitada. O CID é uma estratégia para isso, por exemplo. A gente tem regulamentado legislações a nível estadual justamente para poder fazer essa incorporação de tecnologia de uma maneira facilitada, porque a gente sabe que é muito diferente a forma de fazer isso. A gente tem um projeto que vai ser lançado agora no final do ano, dezembro de 23, para quem está vendo isso em outro momento, mas que a gente vai chamar HubGov, onde a gente vai disponibilizar também vários desafios
para que empresas, startups e universidades possam apresentar projetos para resolver, projetos de desenvolvimento tecnológico ou pesquisa para resolver esses desafios que a gente, enquanto secretaria, tem, outras secretarias tenham também. E do outro lado, a gente começou entendendo que isso é um gargalo nosso, que isso é uma dificuldade que a gente tem enquanto governo do estado. A gente tem a certeza que para a prefeitura talvez seja até mais difícil. Então, a gente lançou ontem, no Sebrae, no Delta Forum, dia 21 de novembro, um programa que chama Cidades do Futuro. Então, é uma parceria nossa com o Sebrae, a AMM, a Associação Mineira de Municípios, e o pessoal da Codenge, em que a gente vai ajudar os municípios e as prefeituras a se tornarem mais inovadoras e tecnológicas, seja da porta para dentro, então para eles se tornarem mais eficientes, aumentarem a maturidade em termos de cidades inteligentes, ou da porta para fora, fazendo com que o setor produtivo lá daquela cidade possa ser mais inovador e mais tecnológico. E aí eu acho que a gente entra na segunda parte da pergunta. Se o primeiro gargalo, ou o ponto que dentro do Estado eu acho que a gente está pecando e que a gente tem trabalhado para resolver ele, que é a possibilidade da incorporação de mais tecnologia dentro do setor público, acho que para o setor privado, o que talvez se torne um gargalo, ou acho que ele tenha amadurecido dentro desse processo da busca de inovação e tecnologia vinculada ao governo, é entender os mecanismos que o governo tem. Porque é muito diferente o formato quando a gente vai fazer a disponibilização de recurso não reembolsável, por exemplo, de uma venda tradicional, de às vezes um crédito que você vai pegar no banco comercial. E aí, por isso, o empresário, o empreendedor, que está preocupado com razão na operação do negócio dele, na gestão dos seus funcionários, em como a folha vai fechar no final do mês, como que o balanço vai fechar no ano, que ele está preocupado com esses pontos, às vezes ele tem uma dificuldade óbvia de acessar esse tipo de tecnologia. Então a gente tem também trabalhado nesse processo de conscientização, em conjunto com o Sebrae, a gente está preparando várias coisas legais para o ano que vem, 2024, para facilitar com que o empresário ele esteja mais bem capacitado, ou mesmo que ele possa ter ajuda externa para poder captar o recurso, o recurso público, né, que precisa ser investido dentro dessa pauta. Legal, cara. Legal, Pedro. Pedro, mas você sabe o que é o Depante, né? E a gente conta histórias aqui de soco na cara. Eu queria te fazer uma pergunta ou uma provocação, digamos assim. Diga. O que você, com todas as forças, gostaria de ter aprendido mais cedo? Cara, o que eu gostaria de ter aprendido mais cedo, pô, essa é ótima. Eu acho que eu gostaria de ter aprendido mais cedo que... Acho que do ponto de vista de gestão, né, já que a gente está no evento de gestão, que ninguém vai fazer igual você faz. Então, ninguém da sua equipe vai executar as coisas da forma como você executa. E isso pode ser bom, pode ser ruim, mas que a gente só vai conseguir ter ótimos resultados e fazer coisas necessárias para a sociedade ali do lado do governo se a gente tiver uma equipe muito bem qualificada, que felizmente a gente tem lá, mas que possa ser empoderada, no sentido de tomar algumas decisões sem necessariamente passar por toda a cadeia hierárquica, e que a gente precisa delegar mais e fazer com que as pessoas possam ser mais autônomas em alguns desses processos de decisão. Adoraria ter aprendido isso mais cedo, mas eu acho que, pelo menos eu acredito que eu aprendi em tempo. Então, com certeza absoluta, para ter ótimos resultados e acho que poder entregar tudo que a gente tem entregado dentro do governo do Estado de Minas, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, acho que entender que a gente precisa ter uma equipe muito bem qualificada e empoderada com autonomia é um ponto que eu adoraria ter aprendido antes. Sensacional. Pedro Emboava, senhoras e senhores. Obrigado. Valeu, Thiago. Curtiu o papo? Demais, cara, demais. É isso aí, cara. A gente que agradece a tua participação aqui. Os microfones do Depante sempre estão à disposição do governo do estado de Minas Gerais. E a gente quer desejar sucesso, cara, nessa empreitada. A gente sabe que o trabalho público, né, essa missão, né, de você trabalhar com os recursos públicos, né, e saber fazer o investimento correto, né, as apostas corretas, é um trabalho muito importante, né, para a sociedade, né? E eu como empresário, né, a gente como comunicador, a gente sabe o quão é difícil tomar essas decisões, como a galera daqui muitas vezes só joga pedra, né, não está fazendo certo, não, sempre é pouco investimento, nunca é investimento suficiente, né?
mas muitas vezes a gente não dá o retorno como sociedade, né? O retorno não, cara, de inovação, nós vamos estudar, vamos empreender corretamente, vamos melhorar o inglês para saber, vamos estruturar um estudo aqui para que as crianças já entendam inovação desde pequeno, né? Então, assim, a gente sabe que a gente tem uma tarefa a se fazer, né? Mas as pessoas de bem, elas enxergam, né? Que esse é um trabalho árduo a se fazer, se usar dinheiro do contribuinte, né? Para fazer esse tipo de movimentação. Então, a gente deseja sucesso e que vocês tenham muito êxito nessa jornada aí, ajudando todo mundo. Obrigado, Thiago. E, cara, no final das contas, assim, vocês têm que cobrar mesmo. Eu, enquanto cidadão, eu vou cobrar pra sempre. Não sei, mas é umas cobranças, já a galera cobra desnecessariamente. Tem sempre o pessoal, assim, mas eu acho que pra quem tá na vida pública faz parte. Eu não sou político, mas eu trabalho no ambiente político, então, assim, a gente tá acostumado com isso. Mas um ponto que pra poder encerrar do nosso lado também, cara, eu queria parabenizar o Depante, porque eu acho que ter espaços tão abertos para diálogo e tratar de temas tão diferentes que possam inspirar as pessoas, ou pelo menos fazer elas pensarem, acho que é super estratégico, necessário, e do nosso lado, enquanto governo, a gente tem a certeza absoluta que é fundamental esse trabalho de inovação e tecnologia, porque por mais que o setor seja importante, vai ser necessário para a nossa economia mineira, e a gente tem a certeza que a gente está muito bem posicionado para fazer isso enquanto Estado de Minas Gerais. A gente tem a certeza ainda maior que o impacto que esse setor ele pode ter nos demais setores mais tradicionais da nossa economia, por essa incorporação tecnológica, é o que vai transformar a economia mineira. E se a gente está falando de um futuro mais tecnológico, mais descentralizado, mais ágil, para a gente poder construir o que vai ser o futuro da economia mineira, não tem como fazer isso sem tecnologia e inovação. Então, abrir o espaço para isso é sensacional. Parabéns, Thiago. Obrigado. Os microfones sempre estão aqui. Soquinho do Depante. Valeu. Soquinho do Depante, tamo junto. Obrigado. Aproveita o evento, né? Ainda tem muito tempo aí. É isso, valeu. Obrigado. Valeu.